nós lembrarmos primeiro de propriedade. Salmo 24, verso 1, o salmista diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo o que nela há. Do Senhor é a terra. Então, antes de falarmos de porcentagem, a Bíblia fala antes de propriedade. Do Senhor é todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. É por isso que aqui em Malaquias, capítulo 3, o problema não era matemática. O problema não era porcentagem. O problema não eram os números. O problema aqui em Malaquias era idolatria. O problema em Malaquias era que o povo guardava para eles algo que não era seu. O povo estava retendo algo que pertencia ao Senhor. O povo estava guardando aquilo que era para eles darem. No Antigo Testamento, esse era justamente o propósito do dízimo. O dízimo servia como um reconhecimento, como uma lembrança de que tudo pertence ao Senhor. Como diz o Salmo 24, 1. O dízimo é uma lembrança de que a obra precisa de sustento. Os sacerdotes, os levitas, os necessitados, eles precisam de sustento. E esse sustento era dado, era provido através do dízimo. E o dízimo também, no Antigo Testamento, ele era uma adoração a Deus. O dizimista, ao dizimar, dizia: eu reconheço que eu não sou dono de nada. O Senhor é o dono de tudo. E é por isso que então, aqui em Malaquias, o Senhor confronta o povo e diz: vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando. E o problema não era números. O problema não era dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. O problema era que os homens diziam: isso é meu. Isso me pertence. Isso eu vou guardar. Essa era a grande questão de Malaquias, e hoje nós temos inúmeras situações que são similares ao que o povo de Israel estava passando aqui em Malaquias capítulo 3. Hoje, muito bem, algum irmão ganha o seu salário e ele vai separando tudo, separando o dinheiro das contas, tem que comprar isso, tem que pagar aquilo, e ele vai separando tudo, ele vai pagando tudo, e ele pensa: se sobrar, eu dou alguma coisa. Eu vou tentar pagar todas as coisas, e se sobrar uma coisinha, eu vou contribuir. Mas o problema é que quase nunca sobra. Quase nunca sobra. E o problema é que na prática Deus está sempre recebendo migalhas. Sempre recebendo sobras. E não é porque o irmão é pobre. Não é porque o irmão ganha pouco. Mas é porque o irmão está colocando Deus no lugar errado no orçamento dele. Quando reconhecemos que Deus é o dono de todas as coisas, a primeira pergunta que deve vir à mente não é: quanto eu devo dar? Quando entendemos que Deus é o dono de todas as coisas, a primeira pergunta que deve vir à sua mente é: quem é o dono da minha vida? Quem é o Senhor da minha vida? Enquanto o dinheiro for o Senhor da sua vida, Cristo nunca será prioridade. Cristo nunca receberá. Você nunca contribuirá. Porque você ainda não entende que o Senhor é dono de sua vida e não o dinheiro. E Deus está hoje nos confrontando com essa verdade. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o dono real da sua vida? Quando você recebe o seu dinheiro, o seu salário suado, que todos nós ganhamos, qual é a primeira coisa que você faz? E Deus, Ele está exigindo de nós essa reflexão, esse pensamento, não para nos punir,
não para dizer que somos cruéis, que somos alguém que não merece a graça de Deus. Não é para isso. Deus está querendo levar-nos a essa reflexão para que possamos ser libertados da escravidão do amor ao dinheiro. Deus está nos chamando para que, ao devolvermos o dízimo, ao contribuirmos com generosidade, você declarar dizendo: eu confio mais na fidelidade de Deus do que no meu controle. Eu confio mais no controle do Senhor. Eu confio mais que Deus há de prover. Deus há de prover aquilo que eu preciso. Deus sabe administrar muito mais, controlar muito melhor do que eu. Quando você coloca Deus como prioridade em sua vida, você entende que quem ama Cristo contribui na igreja local com fidelidade e com generosidade, porque ele reconhece que tudo vem pela graça de Deus. Do Senhor é a terra. E se tudo pertence ao Senhor, então contribuir não é nada senão apenas uma resposta, reação àquilo que Deus nos dá. E para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia agora, em 2 Coríntios, capítulo 8. Onde nós veremos hoje, aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 5, um outro motivo pelo qual nós contribuímos. Primeiro, nós contribuímos porque o Senhor é o dono de tudo. Ao Senhor pertence todas as coisas. E aqui em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 5, o segundo motivo pelo qual nós contribuímos é porque a graça nos transformou. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo apresenta aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, as igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, eram igrejas perseguidas, eram igrejas sofredoras, eram igrejas que não tinham muito poder aquisitivo. E o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 8, nesses versículos, é que, embora houvesse toda essa situação, eles apresentam as igrejas da Macedônia como as igrejas mais generosas do Novo Testamento. As igrejas que mais ofertaram. Mas por que as igrejas mais pobres foram as igrejas que mais ofertaram? Ele diz no versículo 5, porque eles tinham entendido a graça. Primeiramente, se deram ao Senhor. Primeiro, eles entenderam a graça, eles receberam a graça. Então eles foram generosos, eles foram muito mais generosos, porque eles entenderam e receberam uma tão imensa graça. E se você cair em 2 Coríntios, peço por favor que você ficar em Romanos capítulo 15, a gente vai mencionar mais uma vez essas igrejas. Romanos capítulo 15, versículo 26. Paulo mais uma vez vai mencionar essas igrejas e outra igreja também. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres entre os santos que estão em Jerusalém. Romanos 15, 26 deixa claro que generosidade não nasce
do quanto há na carteira. Generosidade não diz respeito ao quanto você tem na conta bancária, né, no seu saldo bancário. Porque, como eu disse, a Macedônia, a região da Macedônia, eram as igrejas mais pobres, as igrejas mais rurais, menos desenvolvidas. Se a Macedônia fosse o Brasil, né, se nós pudéssemos dizer a Macedônia, como é que seria hoje a Macedônia? Seria, em respeito ao Brasil, seria o Acre, mais ou menos. Uma região menos desenvolvida, mais rural, não tem um PIB tão relevante. E ele menciona aqui no versículo 26 a Macedônia e a Acaia. A Acaia já é uma outra região, mas agora uma região com cidades importantes, Corinto, Atenas, cidades politicamente importantes, culturalmente importantes e economicamente também muito importantes. Eram cidades mais desenvolvidas, cidades mais urbanas. E se fôssemos entender e ilustrar aqui, usando o Brasil, a Caia seria como se fosse São Paulo. Mais desenvolvido, um PIB muito maior. E Paulo utiliza em Romanos 15, 26, uma igreja pobre, bem pobre, e uma igreja rica, muito rica, e dizendo, olha, todos eles, com generosidade, ofertaram. Por isso que a palavra de Deus está mostrando aqui que generosidade não depende da sua situação econômica. Não é o quanto você ganha. Generosidade, contribuição, depende se o seu coração está cheio de Cristo. Esses homens, Macedônia e Acaia, essas igrejas, ricos e pobres, eles foram abençoados com o Evangelho, eles foram abençoados com a vida eterna. E esse fato se tornou então prioridade em seus orçamentos. Se tornou agora prioridade em suas finanças, independente do quanto eles ganhavam. Era prioridade o fato de que eles foram alcançados pela graça de Deus. Eles foram alcançados pelo Evangelho, com a vida eterna. Eles foram abençoados com isso. E agora os seus corações estavam tão cheios de Cristo, tão repletos de Cristo, que eles ofertavam, eles contribuíam generosamente. Infelizmente, nós temos irmãos vivendo cheios de medos financeiros. Mesmo o Senhor suprindo todos os meses dando jeito, e eles ficam com medo, cheios de temor, ele não contribui, ele não devolve o dízimo, ele não oferta, ele não investe, temendo o futuro. Eu não sei o que há de acontecer, pode ser que venha alguma crise, pode ser que eu não tenha com que pagar a conta que vai chegar no final do mês, pode ser que eu não tenha nada, e ele fica cheio de temor, e ele passa a vida em um ciclo. Ele fica com medo, ele retém o que era do Senhor, cheio de preocupação, falta de fé, e ele vive nesse ciclo, porque ele não entendeu o quanto ele foi abençoado com a graça de Deus. O que está no controle do seu coração é o medo, é o dinheiro, e não Cristo Jesus. E alguns podem ficar dizendo, eu já presenciei muitos irmãos dizendo isso, não pastor, quando eu ganhar mais eu contribuo. Quando o meu salário melhorar um pouco mais, eu oferto. Quando passar a sobrar um pouquinho mais, pastor, eu vou ser fiel. Eu vou parafrasear as palavras de Jesus. Se você não é fiel no pouco, se você não contribui quando você ganha pouco, você não vai contribuir quando você ganhar mais. Porque o problema nunca é salário. O seu problema não é salário. O seu problema é prioridade. O seu problema é que você não entendeu que a graça alcançou o seu coração. Você não entendeu que a graça que te salva é a graça que te torna generosa. Essa mesma graça. Deus não está querendo tirar dinheiro de você. Deus está querendo te tirar da escravidão ao dinheiro. Deus está querendo te tirar do amor ao dinheiro. Deus está querendo colocar na cabeça de todos nós
que essa graça que transforma os nossos corações nos faz entender que quem ama a Cristo contribui na igreja local com fidelidade e generosidade, porque reconhece que tudo vem pela graça de Deus. Avançando um pouco mais, a Bíblia vai nos ensinar em Marcos 12, versos 41 e 44, que a verdadeira generosidade ela vai além da porcentagem. E Cristo vai nos ensinar isso em Marcos capítulo 12. Um outro aspecto da contribuição, que nós contribuímos com sacrifício. Marcos capítulo 12, versos 41 e 44. Abra a sua Bíblia. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, com a sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12 mostra Jesus observando o gasofilácio, o local onde as ofertas eram despejadas. E lá estavam os ricos depositando lá as suas grandes quantias. E surge então uma viúva pobre, que deitou ali alguns centavos, pouquíssimo dinheiro. Então Jesus diz aos seus discípulos: ela deu muito mais do que todos. Ela deu muito mais do que todos. Por quê? Porque Deus não mede valor. Deus mede entrega. Deus mede fidelidade. E é isso que Jesus diz aos seus discípulos: porque os ricos deram do que sobravam. Os ricos deram do que não lhe fazia falta. Essa viúva não. Essa viúva deu do que lhe faltava. Essa viúva revelou fé. Ela permaneceu fiel aos princípios do Senhor. E Deus está querendo nos mostrar isso. Deus não quer de nós contribuir aquilo que não nos faz falta. Contribuir com aquilo que nos está sobrando. Deus está nos chamando a contribuir algo que revele a nossa fé. Algo que revele a nossa dependência do Senhor. Por exemplo, é comum alguns irmãos pensarem alguns meses: eu não consigo dar um dízimo, mas eu vou ajudar na reforma da igreja. A igreja vai precisar ser reformada, vai ser pintada, eu não vou dizimar não, mas eu vou ajudar na reforma. Eu não vou conseguir dizimar não, mas eu vou doar a cesta básica. Eu não vou dar dízimo não, mas eu vou comprar algumas coisas para o bazar. Todas essas coisas são coisas boas em si. Mas essas coisas não substituem a adoração que Cristo requer. Cristo requer uma adoração de fidelidade. A viúva não deu quando era conveniente a ela. Ela deu confiando. Confiando que Deus iria prover. E esse é o problema de alguns irmãos. Alguns irmãos só querem contribuir quando tudo está perfeito. Quando todas as contas estão pagas, quando não existe mais nenhum perrengue a ser passado financeiramente, quando as coisas estão estáveis, aí eles, lembrei, vou contribuir. Deus não quer esse tipo de adoração. O Evangelho está nos chamando a contribuir. O Evangelho nos chama a contribuir quando é difícil. Quando você olha para as suas contas e diz: Senhor, eu não sei como vai ser,
mas eu vou permanecer fiel. O Senhor é o meu Deus. E é isso que Deus olha. Deus não olha quantidade. Deus olha o tamanho da nossa fé. É isso que a parábola, é isso que Marcos 12 vai nos ensinar. Deus não olha valor. Deus não olha o quanto você dá. Deus olha se você dá. Deus olha o quanto, o como você dá. Deus olha o tamanho da sua fé. Deus olha se você dá com submissão. Entendendo que esse valor não é seu, é do Senhor. Nós contribuímos porque Deus é o dono de tudo. Nós contribuímos porque a graça nos transforma. E contribuímos porque essa contribuição declara a nossa fé. Mas falta algo essencial aqui. Falta algo importante. Para onde vai esse dinheiro? Eu quero que você abra sua Bíblia agora, em 1 Coríntios, capítulo 9. Versos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14. Diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo está ensinando aqui algo que Deus ordenou. Deus ordenou que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. No Antigo Testamento, o dízimo, as contribuições, as ofertas, eles sustentavam os sacerdotes, os levitas, era a ajuda aos necessitados. Já no Novo Testamento, o dízimo sustenta os pastores, os obreiros, os missionários. Então, o dízimo e as ofertas, eles são administrados, o propósito deles é para o ensino da palavra, a ordem do culto, a manutenção do culto, a ajuda que nós fazemos aos necessitados, a ajuda aos missionários que estão trabalhando na expansão do Evangelho, a estrutura do corpo. A gente precisa de estrutura, precisa de microfone, de bateria, de violão, de ventilador, de luz, a gente precisa. Então, o propósito, o dízimo e as ofertas, eles são utilizados nessas coisas, na manutenção da obra de Cristo Jesus. E quando o povo contribui, a obra anda. A nossa igreja, ela quer avançar. Nós queremos comprar um prédio próprio para a gente, esse prédio alugado. Nós queremos evangelizar mais. Nós queremos formar mais lideranças. Mas o problema é que alguns membros não devolvem o dízimo. E aquilo que nós queremos fazer se torna mais lento, se torna mais pesaroso. Aquilo que nós podemos fazer se torna mais limitado. O problema é que 50% do corpo carrega 100% do corpo. E aquilo que nós queremos fazer, a gente não consegue. O problema é que alguns querem uma igreja forte, mas eles não querem compromisso. Alguns querem o Evangelho avançando, rompendo barreiras, mas eles não querem investir. O problema é que alguns querem um pastor disponível para ajudar no meio de dificuldade. Querem um pastor para pregar uma boa mensagem, mas eles não querem participar do sustento do pastor. O problema é que muitos querem o milagre financeiro de Deus, mas eles não se mantêm fiéis ao Senhor.
Queridos, não existe igreja forte com contribuições fracas. Não existe. Uma igreja forte é uma igreja que entende que quem ama Cristo contribui na igreja local com fidelidade e generosidade. Porque quem ama Cristo reconhece que tudo vem pela graça do Senhor. Essa é uma igreja forte. E como é, pastor, que eu posso amar a minha igreja mais? Como é que eu posso fazer para que eu possa amar mais minha igreja, contribuindo? A primeira coisa que você pode fazer é reorganizar o seu orçamento, colocando Deus como prioridade. Muitos têm a vida financeira bagunçada porque Deus está em último lugar. Muitos têm a vida financeira desorganizada, um completo caos, porque Deus não é prioridade. Então você precisa reorganizar o seu orçamento. A primeira linha do seu orçamento tem que ser dízimo, ofertas e missões. A primeira coisa que eu preciso fazer quando o dinheiro cair na conta é dízimo, ofertas e missões. No seu orçamento, no dinheiro, no que você tem que fazer com o seu dinheiro, a primeira coisa, o que deve vir em primeiro lugar, como prioridade, é Deus em primeiro lugar. Dízimo, ofertas e missões. O que acontece? Nós precisamos dessa reorganização. Se você ama Cristo e não contribui, você precisa reorganizar o seu orçamento, onde Deus esteja em primeiro lugar. Outra maneira é você parar de viver com desculpas. Pare de viver com desculpas. Não, quando sobrar eu dou. Nunca vai sobrar. Quando eu ganhar mais eu dou. Você nunca vai dar. Isso não é demonstração de fidelidade a Deus. Isso não é coisa de quem teve um coração transformado. Quem tem um coração transformado devolve a Deus o que é de Deus e vive com o restante. Porque ele entende que Deus honra a quem o honra. Deus é fiel a quem demonstra fidelidade a Ele. Enquanto você viver com desculpas, enquanto você ficar anestesiando a sua mente, achando que Deus entende, não, Deus não entende. Você vai sempre viver nessa bagunça financeira. Você sempre vai viver nunca sobrando dinheiro. Você nunca vai desfrutar do que Deus pode fazer em sua vida. E eu já compartilho aqui com alguns. Eu até disse uma vez, brincando com o irmão, cara, eu estou ganhando as bênçãos que é para a igreja. As bênçãos é para vocês e eu estou ganhando todas. Deus está querendo abençoar o povo de Deus, aqueles que são generosos, e Ele esperando a igreja agir com generosidade. E a igreja não é generosa. E Deus sabe. E Deus retém a sua bênção. E isso não é teologia da prosperidade, não. Abra aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 9. Isso é bíblico, isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é teologia da confiança. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. É teologia da confiança. Quanto mais você é generoso, quanto mais você contribui, mais Deus retribui. E você vai ter mais para ofertar mais, ofertando mais, Deus vai lhe dando mais e é confiança. É teologia da confiança. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Passo os aperreios, passo os apertos e do nada Deus manda a bênção dele e eu, Senhor, muito obrigado por essa bênção. Eu vou usar essa bênção agora para ofertar mais. Vou ser mais generoso. Vou abençoar mais os irmãos. Vou abençoar mais a igreja. E Deus tem me dado nos últimos tempos bênçãos e mais bênçãos. E o que mais fica na minha cabeça é: essas bênçãos eram para os meus irmãos. Era para os irmãos da igreja estar desfrutando dessas bênçãos. E o que é que falta? Falta você parar de viver com desculpas. Falta você tirar as desculpas da sua cabeça. Não espere sobrar. Nunca vai sobrar. Você precisa manter uma oferta constante. Você precisa manter uma contribuição constante.
Você precisa entender que dízimo e oferta são obrigações espirituais. São ofertas, são expressões de amor. A obrigação sua como crente. Contribuir, cestas básicas, evangelismo, dízimo, missões, ofertas, orar, tudo é obrigação. E o principal de tudo, entenda, quero deixar algo muito bem claro aqui para todo mundo. Entenda que não devolver o dízimo é pecado diante de Deus. E uma quebra do nosso pacto de membresia. E esse ponto aqui precisa ser dito com muita calma, com muito amor, mas com muita clareza. Não devolver o dízimo é pecado. Não devolver o dízimo não é fraqueza financeira. Não ser fiel a Deus com as suas finanças não é uma fase. Não ser fiel a Deus em suas finanças não é aí um detalhe administrativo. A Bíblia é muito clara, é pecado. Por que, pastor? Por que eu só afirmo isso tão categoricamente? Porque o dízimo, a contribuição, a oferta, todas essas coisas não são invenções humanas. São vindas do próprio Deus. E todas essas coisas expressam fé no cuidado de Deus. Todas essas coisas expressam reconhecimento da soberania de Deus. Todas essas coisas, dízimos e ofertas, reconhecem ali a sua submissão a Cristo Jesus. Dízimos e ofertas representam, expressam o seu amor pela igreja. É por isso que em Malaquias 3, Deus diz, vocês estão me roubando. Quando você, querido irmão, não tem em sua vida da devolução do dízimo e a consagração de ofertas, você está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Você está tomando para si o que pertence a Deus. Você está dizendo ao seu coração, eu me sustento muito melhor do que Deus. E você está ferindo a missão da igreja a qual você faz parte. Três coisas que você está fazendo quando você não é fiel em suas finanças. Tomando o que pertence ao Senhor, afirmando, dizendo, eu me sustento melhor do que Deus, e ferindo a missão da igreja a qual você faz parte. E isso é grave. Isso é sério. Eu, como pastor, não posso. Eu não posso deixar que você permaneça nessa situação. Isso é grave. E precisa ser tratado como pecado. Não é opinião. Pecado. Além disso, nós temos outra questão importante acerca disso. É que nós, que somos membros dessa igreja, nós falamos disso sobre o nosso pacto de membresia. E essa situação se torna um pouco mais agravante. Porque no nosso pacto de membresia, você, ao se tornar membro da nossa igreja, todos vocês afirmaram diante de Deus e diante da nossa igreja que vocês iriam sustentar a obra do Senhor, que vocês iriam contribuir fielmente, que você iria honrar ao Senhor com seus bens. E o que acontece é que depois que se torna membro, passa um tempo, você não devolve o dízimo, você não oferta, você não sustenta nada. E o que há aqui é uma incoerência. Você afirma, você assumiu um compromisso, você fez um pacto, você assinou, você afirmou esse pacto voluntariamente, mas vive como se ele não existisse. O que nos une como igreja local é o nosso pacto de membresia. O pacto de membresia é o que nos une como igreja local. E isso, você não cumprir com o seu pacto de membresia, quebra a unidade da igreja. Todos nós estamos unidos no nosso propósito. E você não. Você está em desunião. Você está quebrando a unidade da igreja. E você se lembra que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele vai falar sobre não discernir o corpo de Cristo? O que é não discernir o corpo de Cristo? Tomar a ceia indevidamente, não discernindo o corpo de Cristo. Não discernir o corpo de Cristo é justamente isso, quebrar a unidade da igreja. É quebrar a unidade da igreja. E o que Paulo está dizendo, que Deus está dizendo, que cada ceia tomada por quem não discerne o corpo de Cristo é uma ceia
está sendo comida e bebida para a própria condenação. Vamos aproveitar agora para a situação que nós estamos, que eu estou falando. O nosso pacto diz que nós vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, vamos sustentar a obra missionária, vamos ofertar voluntariamente. Todos nós estamos unidos. Você assumiu esse compromisso. E você agora não cumpre. Você está quebrando a unidade da igreja. E você toma a ceia do Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Você está ceando indevidamente. Você está tomando a ceia do Senhor indevidamente. Cada ceia tomada, porque não é oferta voluntariamente, é uma ceia comida e bebida para a própria condenação. Isso é grave. Isso é sério. Além disso, um ponto além disso tudo, é que isso também vai minar o seu testemunho. Como que alguém que não cumpre com um pacto básico de fé vai ensinar os seus filhos a serem fiéis? Vai ensinar os seus filhos a serem fiéis, a cumprirem aquilo que prometem? Se você prometeu e não está cumprindo. Como é que você vai aconselhar outro irmão? Como é que você vai exortar? Como é que você vai ser um exemplo de maturidade? Se aquilo que você prometeu no pacto, você não está cumprindo. Queridos irmãos, é em amor que nós precisamos entender. Devolver o dízimo não é apenas uma expressão de adoração, uma expressão de confiança. Não é só entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. Não é só entender que a graça transformou o meu coração. Não é apenas expressar a nossa fidelidade ao Senhor. É também manter a nossa unidade. É estar unidos como igreja local. Mas, amados, confie. Confie que Deus vai cuidar de você. Confie que Deus vai cuidar de você. Deus não falha. Se você é fiel com suas finanças, Deus não vai lhe abandonar. Deus sempre provê, Deus sempre sustenta, Deus sempre honra. Há 8, 9 anos atrás, lá em casa a gente vivia um milagre. A gente vivia, eu ganhava R$1.000 por mês, tinha um carro, um filho recém-nascido e ela tomava NAN. Gastava R$200 todo mês com NAN. Pastor, como é que o senhor se sustentou com R$1.000? Milagre de Deus. Como foi, pastor? Não sei. Deus. Deus sempre provê. Deus sempre provê. E o que falta é você entender isso. O que falta é você entender que você precisa confiar que Deus vai cuidar de você. E é por isso que nossa igreja sofre. Porque você não entende, você não confia em Deus e poucos sustentam o peso que muitos precisam carregar. O que nós precisamos é de corações não apegados ao dinheiro. O que precisamos são de irmãos que confiam em Deus na área financeira. O que precisamos é de irmãos que são governados pela fé. O que você precisa entender é que Cristo se tornou pobre para que você se tornasse rico. E Cristo não entregou só 10%. Cristo entregou 100%. Ele se entregou completamente para que você pudesse ser livre. E o que ele pede agora é: receba esse perdão, receba essa esperança e receba também um coração generoso. Para concluir, meus irmãos, uma igreja que não contribui é um corpo que respira pouco. É um corpo que cansa rápido. É um corpo que avança devagar. É um corpo que faz pouco. Mas uma igreja que contribui, essa é uma igreja firme, essa é uma igreja forte,
Essa é uma igreja saudável. Imagine uma igreja onde cada membro é fiel. Cada membro é fiel no dízimo, é fiel nas ofertas. Cada jovem entende cedo que precisa entregar, que precisa devolver ao Senhor. Imagine uma igreja onde cada adulto é um exemplo de generosidade. Imagine uma igreja onde há vários irmãos com exemplos aí de confiança no Senhor. Imagine todos os ministérios da nossa igreja tendo recursos para fazer cada vez mais. Imagine uma igreja assim. Essa é a igreja que Cristo usa. E essa é a igreja que investe onde está o seu tesouro. Meu coração, meu tesouro está no Senhor, está nos céus. Essa é uma igreja que entende que quem ama a Cristo contribui para a sua igreja com fidelidade e generosidade, porque reconhece que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus amado, nesse momento queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus, porque a Tua